Bom dia, espectadores da TV Magnífica. Esse é o professor Noé Sandes, diretor da Faculdade de Ciências Humanas e Filosofia, e hoje a gente vai falar sobre um assunto que é as eleições para a reitoria em 2005. A gestão da Milka Severino Pereira, que se reelegeu em 2001, termina no ano que vem, e como acontece de 4 em 4 anos, vai ter eleição, e o Noé, como diretor da faculdade, e que já daqui a alguns anos vai conversar um pouquinho com a gente. Bom dia, Noé. Bom dia a todos. Bom, Noé, todo ano, né, a gente já está aí em novembro, as eleições vão ser no primeiro semestre do ano que vem, e sempre tem uma disputa eleitoral muito grande para ver quem é o próximo reitor da UFG, que é um orçamento muito grande, que é um cargo politicamente que tem um status grande, e que a Milka, ela teve aí, foi o primeiro caso de reeleição, foi, né, 8 anos. Como você vê que vai ser o panorama? Primeiro, como se dá a articulação de uma candidatura para reitor? Quais são os critérios, quais são os grupos? Não é uma questão tão simples, mas primeiro é preciso ver um pouco a história do processo eleitoral, né? Há um grupo histórico na UFG que inicia uma transformação grande, que é o grupo do professor Ricardo, né? Professor Ricardo, depois temos o professor Joel, professor Ricardo, professor Ari. Então, eu acho que esses 3 reitores criaram um enraizamento e um grupo e uma maneira de gerir a universidade durante 3 mandatos. Esse grupo tem uma legitimidade, tem um projeto, tem, enfim, quadros, e se espera claramente que tenhamos um candidato, com certeza, que represente essa tradição, que é uma tradição que só foi rompida com a eleição da professora Milka. A professora Milka, né, durante 2 gestões, mostrou um trabalho intenso, um crescimento enorme, né, um crescimento efetivo da universidade, e certamente também ela será uma das forças, pela legitimidade alcançada durante seu mandato, seus 2 mandatos, com certeza será uma outra força política a refletir e a discutir a universidade. Certamente são as 2 principais correntes políticas, né, que têm uma história já, como eu diria, consolidada na universidade. Eu só lembro também que a universidade é evidente, ela é maior, ela contempla outros grupos, né? A eleição passada tivemos a candidatura do professor Adriano Naves Brito, né? E que significou... Por qual grupo? Um grupo de professores do qual eu fiz parte, e que está ligado em parte à Faculdade de Ciências Humanas e Filosofia, parte à Faculdade de Letras, não é? Mas está disseminado também em outros institutos, né? E tinha uma proposta um tanto diferenciada naquele momento. É claro que era um grupo pequeno, mas que conseguiu, ao nosso ver, demarcar um espaço distinto para o debate político sobre a universidade. Certamente, essas 3 forças, talvez outra que eu ainda não consiga aqui vislumbrar, mas representam um cenário mais propício. Embora essa terceira força que eu falei, evidente, é um grupo com menor inserção, menor peso eleitoral, justamente porque nunca obteve nenhuma vitória eleitoral na reitoria, então não pôde claramente manifestar ou executar parte do que pensa. No caso, historicamente, são 3 grupos que normalmente lançam candidatos a reitor. Esses grupos, cada um deles, tem alguma ligação político-partidária? Qual que é a característica de cada um desses grupos? Eu não saberia definir com toda clareza, né? O que diferencia um do outro? Quanto à questão política partidária, é preciso ter cuidado, porque os partidos atuam na universidade como forças autônomas, né? Quer dizer político partidária, que partido apoia qual candidato, é uma questão difícil, mas os partidos existem e vão fazer a mediação e a discussão política na universidade. Independente, toda candidatura, ela terá essa participação. Não adianta dizer, olha, eu não tenho nada a ver com partidos. Com certeza, a ideia é que a reitoria não se vincule a partidos. Isso eu acho importante. Mas que os partidos estarão presentes discutindo é uma evidência que eu não creio ser possível negar. Agora, o que eu falei, é muito grande? a influência, ela existe como existe na universidade, por exemplo, no estudantil. No estudantil é partidário, você dirá que talvez alguns dirão que não é partidário, mas os partidos estão presentes, entende? Certamente, a maior presença dos partidos está na representação estudantil,
né? E ela é definidora, a depender de como a eleição aconteça, né? Então, o perfil que eu tracei dizia muito mais respeito à história da universidade. A sucessão da professora Casemiro, a abertura política, a eleição direta para reitor, a participação do professor Joel, do professor Ricardo, do professor Ari. Eu acho que isso significa um avanço em torno de uma proposta de democratização da universidade, né? A sucessão do professor Ari, a vitória da professora Nilka, né? O crescimento da universidade e a proposta do Adriano, que em alguma medida ela reflete uma diferença. Qual a diferença? Consolidada a democracia, havia o debate da universidade enquanto um projeto acadêmico. É uma proposta mais acadêmica que se descola de algumas demandas chamadas de democráticas, que à época, né, nos anos 80, fazia sentido. A pergunta é, o Brasil mudou? É possível então achar que a nova proposição de reitoria teria um caráter distinto? Não é? Porque no momento na sucessão da professora Casemiro, o debate estaria em desmontar uma instituição autoritária. Da ditadura. Né? Com certeza. E ela foi desmontada. A participação dos alunos, servidores, técnicos administrativos e professores desmontaram. Agora, e aí? Qual a proposta nossa? Eu acho que o professor Adriano tinha, naquele momento, o professor Adriano, é evidente, já não mais está na universidade, para quem não sabe, ele saiu da UFG, mas este grupo continua discutindo, né? A questão de qual seria, de fato, uma proposta que avançasse em direção à universidade mais acadêmica, ou nós ainda estaremos marcando posição muito próxima ao que foi o debate nos anos 80 e 90. Qual a tua posição em relação à lista tríplice? Porque a eleição era algo formalizado dentro do Consune, dentro da comunidade universitária, mas existe a lista tríplice que pode permitir que alguém que não teve a maioria dos votos seja eleito. Historicamente nunca aconteceu, né? Nunca teve um caso na do federal, que eu conheço, não. E houve problemas fora de Goiás, né? No Rio, houve uma crise muito grande quanto a isso, mas há Se eu não me engano, acho que o Paulo Renato ficou em segundo na lista tríplice e foi indicado. Esse detalhe eu não me recordo. Mas não é um caso que em Goiás nunca aconteceu. Fora já aconteceu. Agora, o que eu soube informalmente que é um compromisso do Ministério da Educação atual de manter o primeiro da lista, né? O que eu acho importante. Porque o debate da lista e a presença dos candidatos mostra como a eleição carrega uma certa ambiguidade. Ela é feita no Consune, mas muitas vezes o Consune delega a consulta às entidades sindicais. Então, quem faz a eleição é o Consune e as sindicais. Essa ambiguidade está presente no processo e tem que ser discutida. Eu acho que o que se quer, isso é uma discussão passada, mas o que se quer hoje é que a eleição não repita na universidade, isso é uma eleição de ideias, não repita as velhas fórmulas, não repita a conquista de votos a partir de promessas, conchavos, partidos, entende? Apoios que ultrapassem o debate acadêmico, entende? Quer dizer, e fazer isso é muito difícil, é preciso criar regras. Quem sabe o Consune não vai discutir isso e crie regras para a eleição, regras que permitam uma eleição que não envolva grande necessidade de capital, que não envolva propaganda, né, em televisão ou em meios de comunicação. É uma eleição nossa, né? Como ela será, é evidente que isso cabe ao Consune e às entidades discutirem. Agora, na minha opinião pessoal, ela não poderia repetir o desgaste de um processo eleitoral que comumente é feito e nós aparecemos, os candidatos aparecem muitas vezes tendo que fazer parte de um tipo de campanha que não é a melhor das campanhas, não é a forma que a gente pensa que a universidade tem que ser discutida, não é? E qual que você acha que deve ser o papel do Consune, não só nas eleições, mas na própria gestão da universidade? Hoje o Consune ele delega 20% só para alunos, uma porcentagem para técnico, para professores e os diretores de faculdades. Você acha que o Consune, como ele está bom ou ele deveria mudar de composição? Não, eu penso que o problema da representação dos colegiados da universidade depende um pouco de como a gente vai discutir, ou o que vai discutir, ou qual é a pauta. Boa parte da pauta do Consune tem sido pautas muito burocráticas, muito ligadas a processos de estudantes, eu diria 80%. Né? Então, nesse caso, a participação dos estudantes é mínima, é pequena. Isso se dá nos conselhos dentro das faculdades, nos conselhos gerais, porque a universidade tem que limpar um pouco o campo desses processos. Todos nós ficamos... É evidente que esses processos devem ter, quem sabe, não seria uma ideia, encontrar uma forma de que se tivéssemos uma consulta ao Consune
distinta, isto é, o processo burocrático tivesse outro rito. Eu não sei se isso é possível, estou aqui apenas divagando. Mas transformar o consônia nessa esfera onde se tem a instância máxima de deliberação para resolver problemas individuais de alunos é uma demanda que tem sido extremamente, como eu diria, cansativa. A gente fica exausto com tantos processos individuais. É um direito e o consônia tem essa missão, eu sei disso. Mas, ao mesmo tempo, quem sabe não teríamos um outro rito. Para quê? Para que tivéssemos uma instância mais política. Nessa instância mais política, de decisões mais políticas, aí eu acho que a gente podia discutir a questão da representação também. Não é? Agora, esse é o problema. O que vai ser discutido, qual o caráter da discussão e qual o peso que cada segmento tem. Porque o que acontece é que, na maior parte das vezes, o alunado sequer usa os 20% de sua composição enquanto colegiado, né? Ela sequer usa o voto, sequer participa. Agora, quando chegam as questões que interessam aos estudantes, por exemplo, restaurante, comparece em massa, né? O que é correto, o que é correto. Então, nem tudo interessa ao estudante participar. Então, quais são as atribuições? Todos têm que ter o mesmo peso? A minha presença enquanto diretor, enquanto professor, é exatamente igual à presença do estudante? Como discutir isso para que, de um lado, você perceba que a gestão da universidade é feita realmente pelo professorado, mas que as decisões fundamentais de ordem acadêmica, essas deveriam, de fato, serem paritárias. Como discutir o próprio projeto pedagógico de um curso se o aluno que é, de fato, quem fará o curso não tiver o mesmo peso que o professor? Tem que ter o mesmo peso. Mas em outros debates, eu creio que não. Então, esse debate mostra que as decisões da universidade têm que ser pensadas e o debate da paridade é complicado. É complicado, inclusive, nas eleições para a reitoria. Voltando à questão das eleições para a reitoria, você acha que a Milka ela tem um capital político bom ou ruim para indicar um sucessor no ano que vem? Olha, eu acho que a professora Milka, quem foi 2 vezes já reitora, né, isso dá a ela uma legitimidade grande. Né? A professora tem feito um trabalho de expansão da universidade que deve ser reconhecido, acho que por todos nós. Né? Isso demonstra que ela é, sim. E nós temos apenas que ter um pouco de cuidado para que esse processo não impeça ou não se acelere de tal modo que atrapalhe até a gestão a gestão final da professora Milka, né? Uma vez que é importante que ainda tem um ano, né, desse processo. Eu considero que o trabalho feito nessa gestão, em 2 gestões, levou a um crescimento da universidade, um crescimento muito grande, e que há problemas de ordem estrutural, de ordem orçamentária que devem ser pensados. Agora, sem dúvida alguma, a presença da professora Milka na ordenação da universidade, no crescimento, merece ser pensada como, de fato, um candidato da Milka peso tem decisivo. boa chance. Eu não sei se a professora terá um candidato, como ela conduzirá o processo, né? Ou se ela conduzirá o processo. É uma decisão muito complexa que o professor e seus assessores devem estar pensando. Mas, com certeza, a forma como a professora se posicionará terá uma influência na comunidade. Quais são os possíveis, ou tanto em já declarados ou que ainda se sonda, quais são os possíveis candidatos a reitor para o ano que vem? E qual grupo pertence e quais são as chances de cada possível candidato a reitor? Essa pergunta existe especulação, já existe, responder, já né? teve notícia na Popular sobre o Nasfé Achaú. Olha, por exemplo, então vamos começar por onde a gente pode, eu acho, pessoalmente, eu posso dizer alguma coisa, né? Primeiro, eu não tenho autorização de nenhuma das correntes e eu, particularmente, não me coloco como candidato, eu queria deixar isso bem claro. Desde que fui perguntado como diretor e como alguém que tem participado da universidade, me coloquei como uma pessoa, como um quadro da universidade que quer discutir o processo. Né? Mas candidato, como eu falei das correntes históricas, os candidatos teriam que se vincular a estas correntes históricas e a sua legitimidade levaria a que, de fato, ele saísse como candidato. Porque eu penso que essas correntes estão discutindo, estão pensando, estão ponderando. Né? E os candidatos sairão, com certeza, dessas tendências historicamente construídas na universidade. Então, jamais poderia pensar nesse grupo, primeiro que eu citei aqui, que foram vários reitores, quem deles sairá? Não tenho a menor ideia. Né? Não posso especular nome. Eu acho que a especulação não ajudaria e ela não traria uma base ainda empírica de orientar a discussão na universidade. Mas, com certeza, teremos um candidato que virá desse grupo da tradição de luta da universidade desde os anos 80. Certamente a presença da professora Milka em 2 mandatos ensejará a formação de
uma outra candidatura, e entre essas duas candidaturas, outros grupos tentarão discutir, e não sei se lançando candidaturas ou não, mas tentarão manifestar suas posições e criar um clima de discussão mais amplo, porque eu acho que até essa polarização poderia ser evitada em prol de uma discussão mais ampla. É evidente que depois os candidatos vão disputar votos, né? Esses dois grupos que têm essa força. Esses dois grupos certamente representam a história da universidade. Então, eu estou falando de grupos políticos a partir da ideia de pensar a história da universidade, nessa perspectiva, né? Agora, quem tem mais chance? Eu não saberia. O professor Orlando vai se candidatar? Nunca conversei com o professor Orlando sobre isso. O que eu vi no jornal é alguma coisa que não afirmava, nem sim nem não, né? O professor Edivardo da agronomia foi muito mais claro com o seu desejo de concorrer, né? O professor Nasser Chaú, penso eu que já não mais se apresentará como candidato, né? Uma vez que essa inclusão do nome do professor foi feita de um modo abrupto, né? Que fez de fato com que o professor até se retirasse do processo. Acho que foi um tipo de nota em jornal que não ajudou o debate sobre a universidade, que não ajudou o debate sobre a eleição e não ajudou o próprio Chaú, que é um homem que tem feito um trabalho excepcional à frente da GPEL, né? Entende agora? Querer ser reitor não depende de ninguém, especificamente de uma vontade pessoal. O professor está lá na GPEL, afastado durante quase 8 anos. O que é importante perceber é que tem que se respeitar esse processo histórico de condução do processo, senão você não cria os elementos de assumir a representação da universidade. Então, no caso, eu considero a nota do jornal foi precipitada por isso. Não houve a dimensão de envolvimento da universidade, embora todos nós reconhecemos o mérito do trabalho do professor Chaú, tanto na universidade enquanto foi professor, colega meu do Departamento de História, quanto como representante da GPEL. Tudo bem, a gente está terminando agora o programa. Se der para dar as considerações finais. Considerações finais apenas que eu gostaria de registrar isso. Eu desejo que a discussão sobre a eleição, que vai acontecer fundamentalmente no ano que vem, que a gente possa ter um clima diferente, um projeto de discussão da universidade, um enfrentamento às questões acadêmicas, e que a eleição não repita vícios, não repita a condução e o debate acalorado, vinculado menos à dinâmica da universidade e mais à maneira de se fazer política aí fora. A universidade tem que preservar o seu espaço acadêmico, ela tem que criar a sua própria forma de fazer suas escolhas mais acadêmicas, mais de projetos, mais discussões, e romper com esse tipo de fazer política que a gente já está um tanto cansado. Obrigado. A gente falou aqui com o professor Noé Santos, diretor da CHF, sobre a sucessão para a reitoria, que vai ser no primeiro semestre do ano que vem, né, 2005. Esse calendário o Consune discutirá, né, justamente para tentar ver, eu acho que o Consune terá que discutir, e que creio eu que vai acabar discutindo o processo, inclusive as datas, e há uma discussão se iniciando na universidade, penso eu que o Consune assumirá o papel de condutor do processo. Muito obrigado, Noé. Semana que vem a gente volta mais com um papo de redação. Então, obrigado a todos.